O modus operandi do mercado financeiro é justamente explorar tanto a ganância quanto o medo do investidor. Falando desses influencers, né? Eu tenho um primo, se é que vocês me entendem, um primo grande de família. E essa taxa de acerto ela é pior do que se você jogar uma moeda para cima, ou seja, é abaixo da aleatoriedade, né? Prêmio Nobel ou primo distante? Exatamente. Quem você vai seguir? Você que acha que dá para prever o mercado, saber os momentos de comprar e vender um ativo, esse episódio é para você. Bem-vindo a mais um episódio do Stop Loss Talks, em que a gente fala da gestão passiva, indexada e também por que não fazer essa gestão ativa de querer acertar os momentos de entrada e saída. Estou com os participantes de sempre aqui e queria que vocês falassem uma frase, qual que vocês acham que vai ser a conclusão desse episódio aqui. Joãozinho, você já tem alguma coisa na cabeça? O cemitério dos market timers é silencioso. Boa. Lucas? Cara, a premissa de que a gente não consegue prever o futuro está em tudo, inclusive no mercado financeiro. Geraldo? Tentativa de prever o futuro é um mero viés da ilusão de controle. Nossa, aprofundei. Agora o que a gente vai fazer? Vai mostrar dados e evidências que comprovem todas essas opiniões aqui que a gente citou. Quem quer começar, gente? Vamos falar que hoje o mercado financeiro, os conteúdos, ou é falar do stock picking, que a gente já desceu a lenha, falando que é praticamente impossível, é uma agulha no palheiro, ou é o market timing, que é, pô, a crise está chegando, olha lá, fulano de tal está vendendo as ações, está se preocupado com a próxima crise, etc. E aqui esse episódio é para mostrar aqui, será que faz sentido a gente tentar prever quando vai ser a próxima crise, qual que é o momento de comprar e sair? Enfim. Eu posso começar e depois eu acho que o Lucas já pode até engatar com um estudo ali que ele trouxe muito bacana. Só vou complementar. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem, né, que como é que o mercado, como é que é o modus operandi do mercado financeiro, né? O modus operandi do mercado financeiro é justamente explorar tanto a ganância quanto o medo do investidor. Então o mercado ele está sempre trabalhando nessas duas linhas, né? Ou durante algum período mais otimista ele vai estar explorando a ganância, fazendo o investidor tomar cada vez mais risco. No momento, digamos, de maior turbulência, ele vai começar a colocar medo, dizendo que ele tem que fazer alguma coisa, porque esse é o modus operandi. Por que o mercado trabalha dessa forma? Porque o mercado ele quer que a gente fique girando o patrimônio, porque dessa forma que a gente consegue realmente gerar comissões, tanto para assessores, consultores, como também para corretoras, certo? Então, o investidor ele precisa entender que esse jogo, digamos, esse giro excessivo, ele é um negócio do mercado e não do investidor. E a gente precisa entender se faz sentido ou não seguir essas previsões, digamos, essas tentativas de previsões. Né? Será que esses analistas aí eles estão certos? Será que eles não estão certos? Acho que o Lucas trouxe um estudo aí bem bacana para mostrar o índice de acerto desses caras aí, para a gente já começar a ver que talvez não faça tanto sentido a gente seguir, digamos que, dicas de guru da internet. Só para deixar claro aí para quem está vendo a gente ouvindo, a gente tem os dois mitos principais do mercado financeiro, né? Um a gente já falou bastante, que é o stock picking, mas não só de ações, mas de qualquer ativo, né? O cara tenta prever qual é o ativo vencedor, aquele que vai se dar melhor a cada ano e tal. E normalmente perde, né? A gente já sabe. E o segundo é o time de mercado que a gente está falando hoje, que é exatamente isso que o Fernando falou. Cara, será que nós estamos no ciclo econômico X e a gente vai para o Y, ou está acontecendo alguma coisa não sei aonde, globalização, desglobalização, essa história toda aí, que aí faz o que o Geraldo falou, você girar a carteira. E aí tem um estudo bem interessante aqui da CXO Advisory Group, que ele fez uma avaliação aqui de 2005 a 2012 e ele coletou 6.582 previsões de 68 especialistas diferentes dos Estados Unidos. E a taxa de acerto dos caras foram de 47%. E essa taxa de acerto ela é pior do que se você jogar uma moeda para cima, ou seja, é abaixo da aleatoriedade, né? Os caras erram mais do que a aleatoriedade. E isso não importa, tá? Uma coisa super importante também de falar é que assim, não, mas o meu método é diferente. Aí tem várias, nesse estudo eles fizeram várias análises diferentes, com análise técnica, cara que usa análise fundamentalista, ou sentimento do mercado, ciclo de mercado, várias teses diferentes. Todos esses analistas tiveram, em média, 47% aí de acerto, né? Abaixo aí da aleatoriedade. Então, a gente consegue perceber que realmente não tem um guru, né? É o que eu falei ali no início, assim, a gente sabe que não dá para prever o futuro. Por que as pessoas acham que no mercado financeiro isso é possível, né? Também não é, não é muito diferente das outras coisas da vida, né? Então,
Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é assim que o marketing do mercado funciona e é assim que as pessoas tentam te vender aí, comprar cursos, comprar ativos do momento, né, da moda e por aí vai. Uma provocação que eu gosto de fazer, né? Normalmente, quando a gente tem ali um guru tentando vender uma previsão, ou uma dica de investimento, ou uma ação da moda, ou até mesmo uma fórmula mágica, eu acho que os investidores devem se perguntar: pô, se esse cara ele é tão bom, se ele consegue acertar as ações do momento, se ele consegue acertar as previsões, por que que ele estaria aqui na internet tentando vender esse serviço? Cara, ele vai lá, ele investe com o dinheiro dele, que pronto, o cara vai ficar milionário, não vai precisar ficar aqui nas redes sociais tentando vender a tese dele goela abaixo. É porque normalmente, porque grande parte disso aí é mero, digamos que, narrativas, teses, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Então é muito mais um jogo de entretenimento do que realmente eficiência. Boa. E por que esses caras também não criam fundo, né? Porque, enfim, ficar falando com a plateia não sei o quê, será que isso é o tesão dele? Porque ele fala assim, eu sou bonzão, dá o dinheiro pra cá e eu administro os seus momentos, eu vou fazer isso pra você. Por que eles não criam fundo? Porque se criar o fundo, vai ter que registrar a cota, vai ter que mostrar todo o track record, não tem como alterar a planilhinha do Excel, falar, olha, esse daqui eu acertei, esse daqui que eu errei, botei debaixo do pano. Enfim, né, eu sempre vejo assim, os caras que são muito inteligentes do mercado financeiro criam fundos de investimentos. Apesar de eu não achar também um caminho tão legal assim, porque a gente vê que a maioria acaba morrendo, né? Nem não sobrevivem por muito tempo, né? Então, enfim, mas esses caras que só ficam falando, eu sei prever o mercado, não sei o quê, é bullshitagem. Mas pega, porque para pra pensar. Pô, tantas notícias, Estados Unidos está fazendo isso, agora é guerra aqui, lá. Pô, será que com meus investimentos eu não tenho que acompanhar essas notícias que está acontecendo com o mundo? Porque é totalmente intuitivo, né? Falar, pô, se está acontecendo isso, deixa eu adequar meus investimentos aqui, deixa eu alterar, né? Porque esse é o ponto, né? Só que no momento que você acha que você viu uma notícia e acha que você vai se adequar, isso já está especificado. Você vai estar sendo o último cara enfim, da fila a pegar, você vai pegar o bolo frio, enfim, nem sei se é esse termo. Sabe, quando o cara acha que é o espertinho, puta, li o jornal, vou comprar. Aham, tá bom, então que você vai antecipar, enfim. Joãozinho, você tá quieto hoje? Qual que é a sua opinião aí? Você gosta do Market Time? Não, não, market time não dá certo, nem nunca dará. Ainda mais num mercado cada vez mais eficiente. Pegando esse gancho do que o Lucas falou sobre a questão de qual é a porcentagem de acerto dos gurus e quanto que eles precisariam acertar, tem um estudo muito interessante do Sharpe, um percentual que você precisaria acertar para superar o mercado. E esse estudo foi referendado agora em 2021. Fizeram um novo estudo e chegaram à mesma conclusão. Você precisaria acertar 7 em cada 10 previsões para poder consistentemente superar o mercado. E aí, o DFA, Dynamic Fund Advisors, fizeram um estudo em que eles pegaram 28 gurus, grandes gurus, de 2000 até 2012 e viram quantos deles conseguiam chegar nesse limiar de 74%. E aí a resposta, é claro, foi nenhum deles. O Caramba. mais perto que chegaram foi 66%, o Kobuchi. Acredita nisso? O Sharpe que você falou é o William Sharpe que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele mesmo, Entendi, entendi. ele mesmo. Ele falou que tem que acertar 74, só que nenhum dos gurus acabaram acertando. Nenhum deles chegou. O mais próximo Esses foi gurus, 60 e pouco. gurus que você fala, são os caras que ficam na internet falando, olha, aqui é hora de comprar, não sei o que, toma cuidado com a crise, esses caras com milhões de seguidores. Ou não? Ou é quem? Eram esses caras, sim, Caras, tá. bem conhecidos e que tinham, para você ter noção, como eles precisavam ter voz para entrar aí nesse estudo. Eles tinham que ter feito 100 previsões, pelo menos. Caramba. Então, dá até para atingir a significância estatística aí, né? Esses gurus eu nunca botei muita fé. Por quê? Porque, mano, os caras são mais influencers do que de fato os caras geniais do mercado, etc, né? No meu ponto de vista. E eu te falo assim, no mercado financeiro tem gente muito inteligente, que são os economistas, enfim, os caras, os próprios gestores, não estou falando que eu sou a favor dos gestores, mas que eles são muito inteligentes, eles são. E aí, uma coisa que eu acho super legal, que também tem um estudo, que é do Boletim Focus, que é aquele negócio toda segunda-feira, fala assim, para onde vai a inflação daqui 1 ano, 2 anos, não sei o quê, para onde vai o dólar, vai para a Selic, e adivinha o que aconteceu? Pegou o estudo. Essas previsões, grande parte,
E os caras são inteligentes, não são burros. Acabam errando. Mas a questão não é questão de ser burro ou inteligente. É que os caras estão jogando um jogo que não depende da competência, é muita aleatoriedade. Entendeu? Então, não tô falando do jogo de xadrez que eu pego o cara mais inteligente. O cara assim, eu sei que o cara mais inteligente vai dominar o cara tapado 100% das vezes. Mas ele tá falando mais um jogo de, sei lá, de coisas aleatórias que podem acontecer, que é muito mais sorte, do que tal. Então, Dados. exato, Jogando dados, né? exato. Então, é difícil, né? E no momento que você tem isso, né? Porque, para pra pensar, como que a gente vai conseguir, tipo, prever uma pandemia? Tem coisas concorrência das empresas, o mercado, crises, não sei o quê. São tantas variáveis que é muito difícil você ter uma noção do que vai acontecer. E sem contar que tem variáveis que nem estão no seu radar. Que você nem imaginava, que nem na pandemia, ninguém imaginava que ia rolar a pandemia. Pô, como que a pessoa tem presunção de achar que o que vai acontecer daqui para frente, né? Enfim, e daí tem E uma. aí entra muito aquilo lá do que até o Geraldo falou, e aí eu vou botar um outro viés aí, que é o viés da disponibilidade. Que as pessoas vão lembrar mais de quem acertou. Michael O Michael Burry, ele A grande faz aposta. tentativas de previsão a cada mês, aí ele acertou algumas, mas ele erra muito mais, provavelmente, não sei a estatística, mas eu acho difícil ele acertar mais do que 74%, mas as pessoas só lembram dele, então aí a disponibilidade, só lembram dele pelos acertos. E aí a próxima grande crise, isso também vende, né? Pro Michael Burry, a próxima bolha aí que está vendido é nas empresas de inteligência artificial. E aí, tem que ficar vendido, é o momento, tá, é uma bolha, esse preço vai desabar. E aí, Eu ia falar sobre isso aqui. A última previsão do o Michael, na real, o Joãozinho, vou até te corrigir, né? Tu falou que o Michael Burry acertou as previsões. Não, ele acertou uma. Foi a única que ele acertou, que digamos, foi a crise subprime, que acho que talvez tenha sido a segunda, ou talvez, acho que a segunda pior crise da história, né? Depois do Crash 29. Então ele ficou famoso, virou filme. Só que é engraçado que depois disso aí ele errou todas as previsões, todas. Eu tenho aqui anotado, ó, eu fiz um compilado aqui de algumas notícias que saíram, né? Alguns Twitter dele ali fazendo as apostas. Em 2015 ele tinha previsto uma queda forte por S&P 500, subiu 11%. Em 2017, ele previu um colapso também no mercado americano, o S&P 500 subiu 19%. Em 2019, ele previu a bolha dos ETFs, não sei se já ouviu falar, pode até ser um tema aí depois de um outro podcast, que ele queria que os ETFs estavam criando uma bolha, né? O S&P 500 subiu mais 15%. Aí em 2020, na pandemia, ele falou que o mundo realmente ia acabar e o S&P 500 subiu 72% naquele ano. Em 2021, ele falou de uma outra bolha especulativa, o S&P 500 continuou subindo. Em 2022, mesma coisa, e agora ele veio com essa conversa aí de bolha de inteligência artificial. Isso sem contar várias outras apostas que ele teve aí, que a Tesla e algumas ações de forma individual, e todas eles erraram. E é um fenômeno bem normal de acontecer, que normalmente um guru, digamos assim, né, um especialista, quando acerta uma grande previsão, ele fica famoso, todo mundo começa a respeitar ele, só que depois daquele acerto ele nunca mais acerta mais nada. Então ele acerta uma, pega, digamos, a fama e pode errar o que quiser daqui para frente, que ninguém vai dar bola. Tanto que sempre quando ele tem uma nova previsão é motivo de manchete, todo mundo começa a compartilhar como se aquilo ali fosse uma notícia relevante. Eu tô dando uma olhada aqui no meu banco de frases célebres, né? Eu tenho um banco aqui que eu fico guardando essas coisas. Aí tem uma aqui que eu tava procurando, achei aqui, que é: a única função da previsão econômica é fazer com que a astrologia pareça respeitável. Do John Candy. Porque assim, cara, tem muito essa questão também que assim, é o poder, não que o trabalho dos economistas não sejam importantes, e é bom até para gente, para ele, o trabalho dele ali de tentar prever alguma coisa, para se precaver em várias questões diferentes. Mas não dá, assim, o poder dele é mais explicativo do que já aconteceu ou está acontecendo do que necessariamente do que vai acontecer. Ah, nós estamos, a gente, ali na frente é o ciclo econômico X, Y, Z. É muito difícil você prever isso, não tem uma qualidade de você conseguir investir prevendo esse tipo de coisa, né? Tem um caso do Eugene Fama, por exemplo, que fala da questão de bolhas, né? Dizem que ele odeia falar que existe bolha, assim, que tem uma bolha que está acontecendo, porque para ele, naquela época, o que aconteceu é que essas expectativas estavam altas simplesmente porque haviam dados, igual a questão da IA aí, havia dados, havia demanda naquele momento, e depois, quando a bolha estoura, que todo mundo fala: ó, eu falei que ia estourar, ou eu não falei que ia estourar, e, assim, sempre as pessoas
dizem que acertaram depois que aconteceu e jogando vários tipos de previsões diferentes, né? E aí vem naquela questão: o cara joga 1000 previsões, as que as acerta, ele fala, opa, acertei, e que não acerta, ele bota debaixo do tapete, tá tudo certo. Normalmente o jogo é mais ou menos esse, né? E a questão que o Fernando também falou, porque assim, tem tantas coisas, a gente já viu vários dados, já fez várias análises, que assim, a gente tem muita coisa que vai aparecendo na cabeça, né? O Fernando tava falando, né, das questões dos influencers. Cara, eu tava vendo um influencer famoso esses dias, ele falando, declarando, cara, 80% do meu tempo hoje eu gasto ficando de frente para a câmera. Não é lendo, estudando, essas coisas todas. Tipo, ou seja, o cara é mais um comunicador, é um excelente comunicador do que necessariamente um ótimo investidor, um ótimo previsor, ou seja lá o que for. Então, as pessoas têm que começar a diferenciar essas coisas e tomar cuidado aí na hora que vai tomar uma decisão de investimento. Não, é interessante também observar que normalmente esse pessoal que gosta de fazer previsão, né, eles têm, digamos, o costume de comparar crises, né? E se você observar na história, a gente nunca teve duas crises que tiveram o mesmo motivo. E mesmo assim, tu sempre vai ver esses caras como a gente teve, por exemplo, uma crise do subprime, dos imóveis lá em 2008 nos Estados Unidos, tu vai ver esses caras tentando, digamos, achando, né, que vai ter uma nova crise do subprime, porque o preço dos imóveis está assim, o preço dos imóveis está assado. Então eles vão procurando, tentando procurar alguma correlação que não existe. E um ponto importante que a gente precisa entender é que a economia, o que é economia? Né? Basicamente é o conjunto de decisões de toda a sociedade. Né? Então, o conjunto de decisões ali de toda a sociedade que vai moldando, digamos, a economia. Se vai comprar mais imóveis, se não vai comprar tantos imóveis, se vai mais para o aluguel, se não sei o quê. Então, como esse comportamento ele tende a mudar com o passar do tempo, né? Então, ou seja, a forma como as pessoas, né, digamos, que se relacionavam, ou as preferências, hoje em dia são totalmente diferentes do que era 40, 50 anos atrás. Então é difícil fazer esse tipo de comparação. Se na década de 70 a gente teve uma crise, sei lá, por causa do petróleo, e a gente tenha de novo aqui talvez um aumento muito grande do petróleo, não quer dizer que a gente vai ter necessariamente uma outra crise, porque talvez agora a gente já tenha essa crescente de carros elétricos, enfim, já tenha outras tecnologias surgindo. Então, por exemplo, assim, na crise de 29, o pessoal adora ver os dados lá da crise de 29, né, lá dos anos 20, dos anos 30, e comparar com os dias atuais e dizer que a gente está próximo de uma crise de mesma magnitude. Mas, cara, no 1929, os Estados Unidos não tinha nem Banco Central. Então, para te ver, era outro momento da economia, era outra forma o comportamento do ser humano era totalmente diferente do que era agora, né? Não digo o comportamento padrão, mas enfim, as preferências, né, digamos, de consumo, de relacionamento, eram totalmente diferentes. Não tem como tu comparar uma crise de 70 anos atrás e querer achar que a mesma crise vai acontecer agora, sendo que a humanidade está sempre evoluindo. O contexto é bem diferente, né? E a gente tem que levar em consideração. E falando desses influencers, né? Eu tenho um primo, se é que vocês me entendem, um primo grande, de família, enfim, que ele tá falando que Estados Unidos tá caro há bons meses aí, anos, eu acho, viu? E aí eu lembro que teve a taxação da China lá, não sei o quê, o S&P caiu, tipo, nada demais, assim, teve uma queda, e daí ele postou, falou, ó, eu avisei, não sei o quê, taranã. Só que logo depois já subiu, já pegou recorde, etc. Daí meu primo deletou esse vídeo. E aí foi debaixo do tapete, do tapete essa previsão. Deletou esse vídeo. Entendeu? O cara botou de sabichão, eu acertei, falei que tava caro, não sei o quê. Logo depois disparou, tá lá em cima. E aí, né? Ele tá só Ele não precisava esperando. nem ter apagado o FK, ele não precisava ter apagado, porque as pessoas se esquecem, cara. Porque se tu, esses dias eu Não, tava mas se dando uma olhada- apaga, se não tiver. Eu juro pra você que. Por que eu descobri que apagou? Porque eu falei assim: olha como tá isso aqui. Deixa eu achar esse daqui que eu ia criar um conteúdo. Eu ia fazer um conteúdo disso. Você vai, puta, impossível achar. E um amigo meu tinha me encaminhado o vídeo. Cara, eu quero esse vídeo porque vai me dar um belo de um conteúdo. Não achei, o cara deletou, entendeu? Então foi esperto ele, porque ia virar alvo do meu react forte esse vídeo. Mas é engraçado porque a maioria das pessoas se esquecem, né? E Ah, tem pessoas que exato. não se dão o trabalho de apagar. Tem um cara, não vamos citar nomes aqui, né? Mas é um economista muito bom, cara, um cara inteligentíssimo. Eu gosto muito das análises macroeconômicas deles. Ele é um cara amante do Bitcoin, então, ou seja, talvez as pessoas já vão saber de quem eu estou falando. Só que eu passei, digamos, alguns anos, já eu parei de acompanhar, porque eu sempre achei que ele estava vendendo medo. Ele sempre está vendendo uma previsão, ele sempre está vendendo um crash. E aí, um dia, por curiosidade, eu fui lá no Instagram dele, não tinha nada para fazer, né? Comecei a voltar todas as postagens. Voltei. Cara, voltei lá para 2019, cara. Cara, é inacreditável. Lá em 2019 ele tá cheio de postagens, live para o próximo crash, uma crise global está chegando, o mercado americano está caro. Cara, 2019, cara.
2019. Professor. Esse cara tem muitos seguidores, certo? Tem muitos seguidores, ele é muito influente, é um cara muito inteligente, cara. Eu gosto muito realmente da forma que ele fala sobre economia, macroeconomia, mas ele não tem o poder de prever o futuro. Ele está desde 2019 falando que os Estados Unidos vai entrar em crise. Olha a alta que esse cara perdeu. Se alguém seguiu, digamos, as recomendações desse cara, olha a alta que teria perdido aí, que o mercado Aham. americano teve desde 2019 até 2025. É que o Nossa, jogo deles é outro, entendeu, Geraldo? O jogo deles é views, engajamento, vender curso e mentoria, entendeu? E aí, como você gera isso? Que nem você falou no início do vídeo. Ou é medo, ou é ganância. Entendeu? É a parada dele. Nem sei se eles acreditam de fato que isso vai acontecer. Mas, pô, se gera audiência, certo que eles vão falar de coisas do asset allocation, de pegar, segurar e seguir a vida, e acabou o conteúdo? Obviamente que não, entendeu? Então, é difícil. Por isso, eu queria fazer até um negócio que, mais importante do que o market timing, é o time in the market. Vocês concordam com essa frase ou não? O que vocês têm a aparecer sobre isso que a galera deveria focar? Com certeza vai ficar. E aí tem um célebre estudo que você pode pegar qualquer janela maior para ver o que aconteceria se você tivesse perdido os melhores dias naquela grande janela. E aí, por exemplo, aqui, nos dados do SP500 de 1995 a 2024, 30 anos, se você tivesse perdido somente os 10 melhores dias, você teria 54% menos rentabilidade. Caramba. Então, como é que você vai saber quais são os melhores dias? Afinal, 50% dos melhores dias eles ocorrem durante um bear market. Então, se você foi e tirar o dinheiro no momento errado, né, desinvestir, você pode perder esses poucos dias que fizeram a diferença, ou seja, mais da metade da sua rentabilidade evaporaria se você tivesse perdido 10 dias em 30 anos. Se fosse 20 dias, já seria 73% menor a sua rentabilidade. E se Cara, você tivesse perdido um mês de 30 anos, você teria 83% menos rentabilidade. Esse Então estudo, não tem como perder, esse não estudo tem ele é como legal. prever. Esse estudo ele é legal porque, digamos assim, ele não justifica que tu vá ter, por exemplo, uma alocação 100% em ações, mas sim que você tem que entender que aquele percentual de ações de renda variável, seja o mercado americano, mercado global, enfim, que vai ter dentro da tua alocação, que está enquadrada com o teu objetivo, com o teu perfil, aquele pedacinho lá, ele vai passar por bons e maus momentos, porque o mercado ele é cíclico. E o fato de a gente estar passando por um período turbulento não é motivo para te vender, e sim para te entender que faz parte realmente do jogo, você vai ver aquela oscilação, certo? E não simplesmente seguir as narrativas de que agora é hora da renda fixa, agora é hora da renda variável. E para quem quiser, digamos, que dá uma pesquisada, né? Em abril desse ano a gente teve lá o Trump, quando ele falou lá das tarifas pela primeira vez, a gente teve lá o S&P 500 estava em 6 mil pontos, se eu não me falha a memória, e em 4 ou 5 pregões teve 4 ou 5 quedas significativas e o S&P 500 foi para 5 mil pontos. Ali deu um pânico geral, começou ali os primos, as primas, todo mundo aí, digamos, prevendo o apocalipse, né? Todo mundo começou a vender no desespero. E aí teve até 2 clientes meus que me ligaram, Geraldo, o que vai acontecer? Eu, não, calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não que eu ia prever nada, mas é porque eu sei que não adianta fazer movimentos nesses períodos mais turbulentos. Mas o que é interessante é que depois dessas 4 ou 5 quedas significativas do S&P 500, o S&P teve uma das maiores altas intradays da história do S&P 500, que é justamente o que o Joãozinho falou, porque as maiores altas intraday, elas ocorrem justamente logo após períodos de bear market ou esses períodos mais turbulentos. O cara que entrou na conversa do primo aí, da prima, enfim, do tio, da tia, e saiu, vendeu aquela posição de renda variável porque o mundo ia acabar, o cara com certeza já perdeu um desses melhores dias e não vai ter a performance que o S&P 500 vai entregar daqui para frente. exato. Por isso a gente até fala que renda variável, cara, tem um horizonte maior. Porque se passar nisso, tem tempo para recuperar e pegar essas altas, né? Então, porque também tem o estudo, agora não tenho de cabeça, que é aquilo, né? Bolsa para um dia, um mês, é jogar uma moeda para cima. Cara ou coroa, pode ser positivo ou negativo. Mas quando a gente pega horizonte de 10 anos ou mais, a probabilidade de ter um retorno positivo sobe para 90%, né? Então, e é uma coisa que a gente controla, né? A gente não consegue controlar quando vai ser uma crise, quando que os Estados Unidos vai fazer não sei o quê. Mas a gente controla o tempo que a gente fica investido, né?
Então, isso é muito importante, né? E o time É um fator intermarket, exponencial, né? O tempo é um fator exponencial dentro da fórmula dos juros compostos. Então, ele tem exato. realmente um E poder uma, significativo. exatamente. E uma coisa que a gente controla é isso. A gente não consegue controlar o que vai acontecer no mercado, né? A gente não consegue prever, mas a gente consegue prever o tempo que a gente fica. Se a gente pode ficar por mais de 10 anos, a probabilidade, as estatísticas estão a nosso favor, né? Então, eu acho que isso é importante ressaltar que o nosso lema aqui é tomar condutas que a gente tem controle, né? Então, o mercado a gente não tem controle, mas o tempo sim. Risco a gente controla, né? Rentabilidade não. Então a gente consegue controlar o risco, a gente consegue controlar os nossos aportes, a gente consegue controlar o tempo que a gente permanece investido, e tudo isso aí influencia diretamente no crescimento do nosso patrimônio. E todo esse comportamento, digamos, de tentar fazer market time, né? Quais são as consequências para o investidor, né? Então, quem tenta realmente tentar acertar essas previsões, o resultado, né, a consequência, o que ela é? Tem um estudo muito bom da Morningstar, que eu até publiquei hoje ali no meu X, e também enfim, não vou falar as novidades aqui, mas eu publiquei ele no meu X, e é um estudo da Morningstar que se chama Mind the Gap, que é justamente o que ele chama também de behavior gap, né? Ou seja, o investidor, normalmente, ele tem um desempenho pior do que o fundo que ele investe. Justamente porque ele está sempre tentando, digamos, sair, né? Às vezes o fundo sobe, ele vende, o fundo cai, ele acaba vendendo também. Então, ou seja, ele está sempre nesse giro, tentando encontrar o melhor momento de entrar ou sair no fundo, e ele acaba tendo uma performance muito abaixo do que o fundo que ele investe. E para ter uma ideia de números aqui que a Morningstar trouxe para a gente, ó, na média, por exemplo, um fundo ele vai ter um retorno aí de 7, a Morningstar, em períodos de 10 anos, ela analisou aqui vários tipos de fundos, né? E a média de retorno desses fundos aí do mercado americano foi de 7,3. Aqui ela está considerando também fundos ativos, ETFs, fundos passivos. Só que a performance média do investidor foi de 6,3 num período de 10 anos. Às vezes as pessoas podem achar, pô, Geraldo, mas só 1%. Pô, mas em 10 anos isso aí dá 15% de diferença de patrimônio. Só pelo fato da pessoa estar girando ali e ela acaba realmente não captando, né, não capturando toda a performance daquele fundo. E é interessante que quanto mais volátil é o fundo, maior é esse gap entre a performance do fundo e a performance do investidor. E quais são os fundos que têm a maior volatilidade? Normalmente é aqueles que mais atraem a atenção dos investidores, né? Alternativos, temáticos, setorizados. A própria gestão ativa também ela tem muito mais volatilidade. O gap entre o desempenho de um fundo ativo e do investidor também ele é muito maior. E o estudo chegou à conclusão que o gap entre o desempenho do fundo e o desempenho do investidor, num fundo passivo, no ETF, ele é muito pequeno. Porque normalmente quem investe no ETF, ele já tem essa filosofia do longo prazo, ele já não está mais se importando com previsões, com notícias, então ele acaba capturando praticamente quase toda a performance daquele fundo. É porque o gestão ativa, ele fala assim, pô, será que é o mercado? Será que o gestor que errou a mão? Será que o gestor perdeu a cabeça? Não sei o que, o cara fica meio que na dúvida, né? Já a gestão passiva ETF sabe que está acompanhando o índice, sabe que é o mercado mesmo que está acontecendo e não é um vacilo do gestor que está na praia e esqueceu tudo mais, né? Mas não esquece que a gente tem o maluco do stop, como é que é? ETF picking. Tem também a turma do ETF Peak, é Oh, verdade. Jesus. Só trazer mais uns números aqui desse estudo da Morningstar, olha que interessante, né? Uma alocação de ações americanas, vamos lá, um fundo aí que tenta comprar ações americanas, um fundo ativo, tá? Ele tem um retorno total aí de 10,4% ao ano, na média, aí, nos últimos 10 anos, de 2013 até 2023, e o investidor teria tido uma performance de 9,2%, ou seja, 1,2% a menos, certo, do que o fundo que ele investe, justamente por estar girando posição o tempo inteiro. Já um fundo passivo, certo, que investe também em ações americanas, ele teria um retorno maior que a gestão ativa, óbvio, 11,2%, e o investidor teria tido 11%, ou seja, um gap de somente menos 0,2%. Então, o cara que já investe na gestão passiva, ele já está com essa ideia de realmente de permanecer investido, né? E acaba realmente capturando todo o retorno ali daquela classe de ativo que ele resolveu se expor. Interessante, não tinha essa informação, não. Mas bem legal, hein? Bem legal mesmo. E dos gestores ativos, acho que até um famosão que é o Fidelity tem um estudo falando disso, né? Que o fundo não. A performance do fundo é maior que dos cotistas, que os cotistas acabam tomando isso. Caraca, bem legal mesmo. Tem vários casos de tipo, o cara morreu, esqueceu o dinheiro lá no fundo, na gestora, e aí depois de um tempo, vão conversar com a família e tal, tipo, e é de um dos cotistas que mais renderam dentro do fundo ao longo do tempo, porque o cara simplesmente morreu, esqueceu o dinheiro E isso lá. é real mesmo? Os mortos e os caras que esqueceram a senha da corretora são os melhores investidores?
Do Bitcoin, com certeza, cara. Essa história da Fidelity Quem aí perdeu a merece uma carteira. pesquisa, porque eu já ouvi histórias de que não, essa história é um mito, né? Mas tem uma história bem famosa, né? De que os investidores que tiveram as melhores performances estavam mortos e tal, mas Mas faz sentido, né, gente? faz, com certeza. Se não é pra ficar movimentando, o morto não tem como movimentar a conta. O cara que esqueceu assim não tem como movimentar a conta. Cara, Então, todos os números são contra girar a carteira as mulheres não são melhores investidoras do que os homens? Por não ter esse instinto de ficar girando? Não sei. Aqui é... Tem sim. Não, Tem um não livro sei se chamado. não tem, não, tá? Tem uma Não, eu ia falar, cara. presidente aí. Tem um livro que- Trade ou Investidor, cara, do professor Bruno Giovanetti, que ele é muito entusiasta dessa parte de viéses comportamentais, e um dos estudos ali que ele coloca dentro do livro, ele fala justamente que as mulheres elas tendem a ter realmente uma performance maior do que o homem, né? Justamente porque o homem tem aquele, digamos que o viés do excesso de confiança, ele acha que realmente ele sabe fazer as coisas, que ele está fazendo a coisa correta, e a mulher, digamos, ela é mais humilde, não, não. Eu acho que não é por aí. Vamos manter a calma, não precisa girar a carteira. E ela acaba, na média ali do estudo, né, tem um estudo acadêmico que mostra sobre isso aí. As mulheres têm realmente uma performance superior do que os homens, muito explicada pelo viés do excesso de confiança. Caramba, bom saber, bom saber. É bem... Outra coisa importante é o seguinte: a cada 45 dias a Selic pode para ir cima, baixo, não sei o que, etc. Todo mundo fazendo vídeo e a Selic subiu, e agora? Selic caiu, e agora o que fazer com os investimentos? Vocês acham que esse tipo de conteúdo é inútil? Tem um certo valor? Qual que é a opinião de vocês? Ah, me fala aí o que você falou no último stories lá sobre quando te perguntaram da Ambipar. Que você falou, velho, nem tô sabendo direito. Exatamente, eu não acompanho. Tipo, é que, Pois é que o tipo, Geraldo falou que acompanhava, falou assim, eu gosto de ver as análises macroeconômicas. Eu falei assim, porra, Geraldo, o que você fica analisando? não, acho que gostar, O cara, é que diferente você de faz com essa informação macroeconômica que você acompanhou o youtuber tal? Uma coisa é gostar de acompanhar, outra é, coisa é ficar em é o loco hobby. acompanhando o dia inteiro. Vou lá. Pra você é um tesão que nem você assistir um filme na Netflix. Cara, eu não sou muito de filme, cara, por incrível que pareça. Você prefere Então é isso mesmo, Camilo. Então é isso mesmo. Não sou muito de Caraca. filme, cara. Eu Você sou mais de prefere ficar ficar vendo vendo o vídeo cara no... falando de economia, o que tá acontecendo no mundo, do que você ver uma série de Breaking Bad na Netflix. Cara, pior que Breaking Bad eu gostei, cara, mas eu não sou muito de filme, não. Mas eu acho que existe esse público, cara. Existe a galera que Não, realmente exato. gosta de Gosto, cara. acompanhar. Mas a questão é diferenciar. Tipo, você não precisa acompanhar, que você não vai conseguir um rendimento melhor nos investimentos acompanhando e tentando se movimentar com relação a essas questões. Mas eu acho que, assim, como entretenimento, que é o que É um a maioria hobby, dos então, pro cientistas Geraldo. financeiros fala, é bom, ué. É um hobby que ele fica É. treinado, mas não Mas, que ele vai tomar alguma decisão de investimentos com base nisso. não, É não, isso. não, não me baseio em minhas decisões de investimento por nada, cara. Eu acompanho justamente por acompanhar, por gostar do mercado, sempre gostei, né? Digamos, eu não vim do mercado financeiro, então eu trabalhava fora, numa outra área, na área de tecnologia, mas o mercado financeiro eu sempre gostei de acompanhar, então era mais por hobby do realmente para tentar tomar alguma decisão financeira. Mas antes não, né? Antes, quando eu estava lá naquela fase do stock picking, do day trade, eu achava que o cara tinha que estar antenado ali. A hora que saía a notícia no Infomoney, eu achava que só eu sabia aquela notícia. Então eu ia operar ali, achando que ninguém mais sabia que aquilo ali estava acontecendo e já estava me sentindo malandrão. Não, vou comprar antes aqui que todo mundo. Cara, isso que você colocou dá uma deixa muito legal para um artigo que eu estava lembrando que eu vi. Um artigo que mostrava que o crescimento do PIB de um país era inversamente proporcional ao retorno do mercado acionário dele. E aí, se a gente pensa intuitivamente, cara, como é que isso faz sentido? É porque nessa guerra de informação, os grandes fundos que estão lá olhando, acompanhando milimetricamente cada movimento do país, eles já entraram nesse mercado há muito tempo, antes do PIB começar a crescer, etc. Então, o retorno que o investidor comum vai conseguir pegar é muito pequeno. E mesmo esses grandes fundos, eles estão competindo entre si. Então, tipo, eles já não ganham. O investidor comum que está ali vendo o Infomoney, etc., não vai conseguir mesmo. Então, é um artigo muito bacana. Vamos até botar na descrição também. Para ver que existe essa descorrelação também. Tipo, não necessariamente você pega a China, por exemplo. Acho que é o maior sacode que eu tomei aí vai uma confissão aqui, né? O pior sacode que eu tomei em ações foi com ações da China, cara, de educação. Lá em 2020, não sei se eu já contei isso aqui, mas lá em 2021 eu comprei uma porrada de ação da chinesa de educação, educação, China e tal. De repente o governo falou, ó, educação ninguém vai poder explorar, tipo, acaba com esse negócio e perdi uma grana, cara. Tipo, e Cara, assim, Eu lembro PIB dessa história. subindo e o mercado acionário Não podia horrível, mais né? empresa privada na China de educação, né? Tipo, minhas ações foram embora nessa, sacou? Então, tipo, tem que tomar muito cuidado com isso, cara.
quem comanda essas informações está ali o tempo todo. O cara não fica esperando o país soltar o PIB. Ele está analisando os grandes fundos, cada fluxo de capital que está rolando no país há muito tempo, muitos anos antes de sair essa notícia. Cara, tem E mesmo assim, fundos. não é um, dois caras, centenas de milhares de caras tendo esse acesso. Então, tipo, o investidor comum, cara, nem os grandes fundos conseguem, é o que a gente já consegue prever. Os grandes o investidor comum ali que está vendo as notícias, você está só perdendo seu tempo. A não ser que você seja igual ao Geraldo. Cara, é meu hobby. Aí tudo bem. É um tesão. Aí beleza, cara. E tem público para isso. Então, tipo, Infomani, etc., sempre vai existir porque tem. Mas isso não pode Como também ser. tem de astrologia, né? Da Só não pode astrologia. conduzir as suas decisões. É isso. Esse negócio de grandes fundos, cara, tem fundos, cara, tem fundos grandes aí que os caras têm até satélite para monitorar o movimento de navio, cara, para saber ali, para tomar alguma decisão de investimento. E aí o cara que tá lá na mesa dele, vendo o site do Infomoney, ele vê uma notícia lá que é as 3 ações do momento, ele acha que tá dando uma de malandro ali para tentar comprar ação antes que todo mundo, entendeu? Então, às vezes, cara, mas eu não julgo o investidor, né? Porque eu também já fui dessa forma, né? Mas, cara, a Todos gente tem que nós, fazer um né? exercício de humildade, cara. A gente tem Eu que não. pensar. Se o cara pensa em 30 segundos, o cara já vê, cara, não faz sentido, cara. Se já essa notícia já tá aqui no Infomoney, todo mundo já sabe essa porcaria. Não só eu que tô sabendo. Então, a pessoa, às vezes, se ela parar um pouquinho para pensar, ela vê que realmente acompanhar a notícia acaba sendo inútil. E Ô, aí vem o que Joãozinho, o João falou, né? Mercado eficiente, já está no preço a notícia há muito tempo, muito antes de você ler. exato. Ô, Joãozinho, você assiste os vídeos. Selic subiu. E agora? Aonde investir em dezembro de 2025? Virada do ano, 2026 chegou. É o ano do quê? Você assiste esses vídeos? O que que você acha desse tipo? Toda vez que eu vejo um vídeo desse, eu tenho angina, dor torácica, anginosa, porque é muito bizarro o cara achar que consegue dizer quais são as melhores ações de 2026. Porque tem vários erros. Essa frase foi concebida de forma errada e tem vários erros. Como assim 2026? E depois, tu está investindo por um ano? E aí, eu queria dizer também uma coisa que tem muito a ver com essa questão do que o Lucas falou. Ah, não, a China tá bombando, e por que tá indo tão mal o mercado de ações da China? Vai do mesmo princípio de você confundir uma boa empresa com um bom investimento. Até os gestores ativos, quer dizer, os gestores ativos também reconhecem isso, de que são duas coisas diferentes, porque se uma empresa é tão boa, assim, reconhecidamente boa, já vai estar precificado, já vai estar no preço, esse crescimento que ela tenha, né? Então, já diria eu de Infama, em 1966, ele já postulou isso que o Lucas acabou de falar. Então, no mercado eficiente, os preços refletem de forma por inteiro todas as informações disponíveis. Então, 1966, ano que vem faz 60 anos, e o pessoal está como? Melhores ações de 2026. E só para complementar o que você falou, e aqui vai um protesto, tá? Todas as certificações financeiras que eu já fiz, e foram uma quantidade razoável, não tinham mais do que meia página falando sobre a teoria dos mercados eficientes. E apesar de ser um modelo, é um modelo que diz muito sobre o que acontece hoje. E ninguém se liga para ela. É impressionante, cara. É impressionante. Por que será, né? E sabe o que? É um negócio que não tem lógica, né? Aonde investir em 2026? Sendo que dezembro para janeiro muda totalmente. Agora em 2026, sabe? É os negócios. É mais para aquele, né, sabe, pessoal que vai criar um novo hábito. O novo hábito tá tendo a pretender. 2026 vai começar a academia, vai começar a fazer não sei o que, etc. Porque virada do ano, beleza. Mas para investimento, tipo, o que mudou nas coisas para falar que agora 2026 é isso, 2025 não era, sabe? Rapaz, tem coisa pior que isso, só. Tem casa de análise que no início do ano faz assim, vamos para você qual vai ser a ação desse ano. Aí os 5 analistas falam qual é a ação. Aí no final do ano, chega lá no final do ano, os 5 erram e os caras ficam rindo. Não era, não era. Tipo assim, Olha, eu o cara proponho uma mesmo coisa dizendo pra aí. eles mesmo que o Esse ano trabalho vai não ter isso, funciona, será? entendeu?
Será que vai ter o Eu, ativo eu secreto? proponho uma coisa aí, vamos pegar e vamos fazer um track record disso aí, pegar todos do final de 2024, todos os grandes primos, primas e parentes distantes, Aham. todas as previsões da galera que eles fizeram lá das melhores ações, e aí a gente vê uma carteira com essas melhores ações dessa galera e vê como que foi o desempenho dessa carteira aí. O que Excelente. vocês pensam sobre Eu isso? acho uma boa, assim, tem que ter eu acho que um compliance. O cara que é influencer deveria contratar uma auditoria que tem que validar todos esses resultados certinho. Para mim, não pode mostrar rentabilidade via o Excel, não sei o quê, falar de investimentos, prever e não ter uma auditoria para ver. Deixa eu ver o bonitão que você está fazendo aqui, esse é o seu resultado aqui, ó. Toma, tem que estar auditado. Registra na blockchain, pô. É quase de graça. Você pode registrar a carteira na blockchain e deixar lá. Você acha que alguém vai fazer? Não vai, velho. Cara, existe um fenômeno muito interessante que acontece no mercado financeiro, né? Justamente dessas carteiras de casa de análise. Sempre quando elas viram um FIA com cota pública, elas nunca mais têm a performance de outrora, digamos assim, né? Então, ou seja, o cara transformou num FIA, num fundo de ações, cota pública. Cara, tu nunca mais observa aquela performance que tinha lá quando era somente uma casa de análise, uma carteira recomendada. Eu poderia citar 3 casos aqui agora, mas eu não quero citar nome. Por que você acredita que acontece isso? Eu não sei, cara. Eu também não faço muita ideia. Acho que talvez é azar, né? Mas você não acha complicado? Uma casa de research, que o propósito é o seguinte, gente, eu sou independente, eu vou analisar aqui as empresas, eu sou muito bom no momento de comprar e vender, vou passar para vocês. Daí me cria um fundo. Ou seja, continua com o business aqui de research, de recomendação, e cria um fundo que vai replicar essas casas de research. Vocês não. Para mim, tem ou é casa de research ou é um fundo de investimento de research. Ter os Mas, dois. Pô, mas beleza. sabe por que eles fazem isso? Decidiu que vai comprar ação X. Pô, vai falar primeiro para os seguidores, o fundo vai comprar primeiro, porque se o fundo comprar primeiro, puta de um conflito, né? O fundo compra, avisa o seguidor, os clientes compram aqui e o fundo dá uma porrada. Avisa ao mesmo tempo. Avisar ao mesmo tempo, na minha visão, é a mesma coisa que avisar o fundo primeiro, porque o fundo só faz isso. O cara que é assinante cliente, o cara é médico, o cara é publicitário, o cara tem N outras coisas para fazer e às vezes o cara só vai fazer a compra ou no dia seguinte, ou daqui uma semana, daqui um mês, etc. Né? Então, Normalmente eles têm utilizado essa tática, creio eu, porque eu já vi. Já tive alguns clientes dessas casas de análise que agora viraram gestora. E a reclamação de 2 clientes que eu já atendi eram a mesma. A carteira recomendada da Wealth, que era casa de análise, agora também já é uma asset, enfim, tá tudo num conglomerado só. A carteira dos caras é extremamente complexa. Os caras não fazem muita questão de explicar como é que vai ser o giro ali. Daí o cara nunca consegue ter um bom desempenho. Daí eles culpam o cara. Não, é porque tu não sabe fazer o rebalanceamento. Traz aqui para o nosso fundo, coloca aqui dentro do nosso FIA que a gente resolve a tua vida, tu não precisa mais se preocupar com isso. É mais ou menos por aí. caraca. E é isso. Brincadeira. Então, é o research, tem o fundo e tem o wealth. E às vezes o wealth, ele Joga tudo para dentro do fundo. Uhum. Você vê que é meio que uma. E ainda se fala que é totalmente independente, você vê que pode ter um puta de um conflito de interesse aí também? Porra, pra mim é. Kobuchi, Ah, eu gosto da sua forma de pensar, né? Que é a seguinte: você vai seguir, no final das contas, se resume a isso: Prêmio Nobel ou primo distante? exatamente. Quem você vai seguir? Mas o primo distante tem milhões de seguidores. O prêmio Nobel, o cara não tem nada de Tá seguidores. na sombra lá, né? Entendeu? É diferente, mas é aquilo, né? Às vezes o prêmio Nobel não tem uma didática, não tem uma comunicação tão boa. Mas, porra, o cara tem a Um evidência. storytelling, Mas né? sabe o que ele tem de maior? A evidência, os dados. As estatísticas estão tão, assim. Para mim, tem mais valor que isso? Me desculpa, não tem, né? Então, a questão é que a galera, eu acho que gosta de se iludir, porque é muito mais. Dá como que fala, um tesãozinho na vida, né? De falar, puta, que legal, eu vou acompanhar o mercado, vou fazer isso daqui, vou comprar ação X, vou comprar tal, vou seguir esse movimento. Realmente está tendo guerra, então vamos nos proteger, vamos comprar uma put, não sei o quê. Dá um negócio que fala que, puta, tá no caminho certo, mas é contra-intuitivo mesmo, né? Como eu falei, é difícil ver várias coisas acontecendo no mundo e os seus investimentos, sua carteira, ligou o foda-se para tudo isso. Sua carteira está muito mais focada nos seus objetivos, nas suas necessidades, nos seus prazos. É isso que você só vai mudar a sua carteira de investimento se mudar alguma coisa com você.
Se você tem um filho, aumenta a sua família, está sendo mais conservador, você vai se aposentar. É isso que faz você mudar a sua carteira de investimentos e não o que está acontecendo com o mercado. Mas para cair essa ficha, é muito difícil para as pessoas. É muito difícil fazer. Como assim? O mundo está desabando e eu vou ficar quieto aqui? Pois é, se não mudou nada na sua vida, é isso que tem que ser feito. Contra-intuitivo também, né? Tipo, a gente acha que na nossa profissão, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha e tal, a gente tem um resultado melhor. Os investimentos, isso não faz diferença. A verdade é essa. E aí fica, ué, mas por que não? Não O adianta, quanto mais Morgan simples, Housel melhor. que fala isso, fala o seguinte: a única área que você consegue ganhar de PhDs, não sei o que, etc. É nos não sei quem foi o gênio, a pessoa que falou isso, né? Que fala assim: você não precisa ter um conhecimento tão foda que nem os economistas, e você consegue ter um retorno melhor que o deles. Algo do tipo. Acho que tu falou também algo no sentido assim, né? Que o mercado financeiro ele é o mais cruel que existe, porque uma habilidade, né? Digamos, uma grande habilidade não se traduz necessariamente em alta performance. Exato. É o que o Chapo falou, cara. É um jogo de soma zero. Nas duas pontas, compra e vendedor, tem dois caras foda negociando. Quem tá E no certo? fim, o maior desafio da gestão passiva, né, que é o nosso trabalho aqui de tentar realmente mostrar para pessoas essa forma mais eficiente, mais leve de investir, porque é muito difícil tu convencer as pessoas realmente de que tu não precisa acompanhar notícias, de que tu não precisa realmente ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro, que basta ter uma alocação adaptada para o teu objetivo e perfil e focar nos aportes, na disciplina. É muito, mas muito difícil, porque às vezes no fundo as pessoas elas querem o quê? Elas não querem nem ganhar dinheiro, elas querem ter uma história para contar Exato. para chegar lá no churrasco e dizer que ela comprou a Prio 3 por 10 e vendeu por 30. E aí tem até uma frase do Morgan Housel que ele fala, né? Que histórias são sempre mais poderosas do que estatísticas. Exato. Você falou que é muito difícil, mas depois que a pessoa entende, cai a ficha, simplifica demais a vida. Porque no momento que você fala assim, quer dizer que todas as notícias que estão saindo, os vídeos que estão lançando na internet e tudo mais, eu posso ignorar? Você tem noção quanto que isso é poderoso de você falar assim, putz, eu posso focar agora na minha vida, as minhas horas em coisas mais importantes que realmente valem a pena? Para mim é uma mudança total nisso, sabe? Por isso que a ideia desse podcast é muito disso, de passar que, putz, você pode simplificar demais sua vida se você tem essa visão focada no que importa, menos é mais. Seu asset allocation com os ETFs, né? Cada um seguindo uma classe de ativos e seguia isso. Porra, pra mim foi uma luz no fim do túnel super transformador que mudou minha vida, sabe? E, enfim, não sei se pra vocês também, mas é difícil da galera entender, mas depois que entende, fala assim, caraca, pra mim, na minha visão, todos os meus anos como investidor, como profissional de mercado, descobrir essa gestão passiva e indexada e esquecer o stock pick e o market timing, porra, foi a minha maior conquista, de fato, que hoje eu falo, puta, eu preciso passar isso adiante e o intuito desse podcast é exatamente isso, né? Então, enfim. O cara passa a focar no que realmente importa, né? É verdade. Então o cara fica com mais tempo, até mesmo para trabalhar, para se dedicar realmente no que gosta de fazer, seja trabalho, seja lazer, família, amigos. E é o que eu falo, é o que eu falo muito para os meus clientes também, cara, é mais tempo, inclusive, para ti focar mais no teu trabalho, para aumentar a tua capacidade de aporte, para te atingir, digamos, o teu objetivo de uma forma mais, digamos que rápida, aumentando realmente teus aportes que tu vai fazer ao longo do tempo. E não focando muito em rentabilidade, né? Porque investir acaba sendo contra-intuitivo. Tu falar para a pessoa não se importar tanto com a rentabilidade, ou seja, não buscar tanto rentabilidade, parece ser uma ofensa para ela. Parece que tu vai ser o cara que assim não vai ser um bom consultor, não vai ser um bom assessor, porque esse cara não está atrás de rentabilidade. Então, é bem difícil explicar isso para as pessoas, e até acho que eu falei isso aí, acho que num dos episódios que a gente gravou aqui, né? Para te entender realmente no que tu tens que focar para investir bem, cara, tu tens que atingir um nível de maturidade muito grande para te realmente entender que investir é para ser realmente muito simples. Essa simplicidade que a gente fala tanto aqui, que a gente está sempre batendo nessa tecla, simplicidade, realmente, cara, tu tem que atingir um nível de maturidade muito grande realmente para entender isso daí e levar isso como filosofia de vida. É o que a Exato. gente já discutiu uma vez, né, cara? Tipo, nós todos aqui, no primeiro episódio, nós contamos que todos achávamos que a gestão ativa era a melhor opção e todos nós apanhamos aí com o tempo do mercado. Então, é que a gente conversou. Quem ouve esse portfólio, esse podcast assim, no primeiro momento são as pessoas que apanharam e já atingiram essa maturidade. Tipo assim, cara, não funciona, já vi muita história, já apanhei muito, já percebi que não dá certo. Mas quem tá começando agora, cara, já cair nesse mundo e aceitar isso, é difícil, velho. Realmente é uma educação que tem que ser feita aí para Construir conseguir. patrimônio, né? Se a gente pegar a forma dos juros compostos, claro que a rentabilidade é importante.
Mas aqui não está falando que rentabilidade a gente vai largar a mão, não. A gente está mostrando que a gestão passiva indexada dos ETFs vai gerar até um melhor retorno do que você fazer essa gestão ativa, né? Mostra os dados, mostra os números. Mas o que é mais importante nisso tudo, no episódio de hoje que eu vejo, é que o tempo que você economiza de você tirar esses conteúdos, esse ruído, e sobrar mais tempo para você focar no seu trabalho, para você ganhar mais, o tamanho do seu aporte é muito mais importante do que a rentabilidade. Tá? A rentabilidade não é que você está abrindo mão, você está indo super bem na gestão passiva, mas o tempo, que é o outro ativo, acho que é o nosso maior ativo que a gente tem, que você não pode desperdiçar. Você tem que colocar no que vai tirar maior proveito, que é o seu trabalho, sua renda, você vai ganhar mais, vai conseguir aportar mais. É isso. Só que daí o fulano de tal lança um vídeo, deixa eu assistir. O cara tá priorizando, tipo, ver o vídeo, sendo que deveria priorizar mais sua carreira. Eu vejo que as pessoas estão perdendo um pouco a questão da prioridade. Não estou falando que se educar e aprender sobre investimentos não seria importante, lógico que é importante. A questão é que você tem que priorizar e botar na balança tudo isso, sabe? Então eu vejo que muita gente está só focando na rentabilidade, achando que vai seguir os influencers XYZ, que isso vai resolver a vida deles. Não vai resolver a vida de vocês. Tem que resolver focando no seu trabalho. Então, enfim. E a verdade é o seguinte, cara, a verdade nua e crua, cara, que poucas pessoas falam. Existe um certo limite de retorno que tu pode obter no mercado financeiro de forma consistente pelos próximos anos. Isso é fato, tem um certo limite. Tanto que se tu quiser conseguir um retorno muito superior do que esse limite aí que o mercado tende a entregar para os investidores, o cara tem que empreender, o cara tem que tomar outro tipo de risco, trabalhar, sei lá, vai abrir uma loja, vai abrir um negócio, criar uma empresa, aí sim o cara vai tentar lá 20, 30% ao ano, enfim, aí é outro tipo de coisa. Existe sim um certo limite, não tem como a gente fugir disso. Claro, vai ter alguns casos de outlier, sempre vai ter um ou outro aqui perdido, mas a gente não pode se basear pelas exceções, né? O Basser fala que o exemplo do burro, não, como é que ele fala? O exemplo do burro é exceção, não. A exceção é o exemplo do burro. O Basser sempre fala isso aí, né? Porque normalmente a gente fala, tá, explica, e o cara vai lá querer apresentar um contraditório ali pelo que a gente falou, e o cara chega e dá um exemplo de um cara fora da curva. Assim, cara, é uma exceção da exceção, cara. 99% das pessoas não vai acontecer o que aconteceu com aquele cara. Então, as pessoas elas têm que entender esse certo limite que tu pode obter de retorno no mercado financeiro, e é aí que entra os ETFs, é aí que entra a gestão passiva, porque é a forma, digamos, que tu tens as maiores probabilidades de obter esses retornos de forma consistente no mercado financeiro através de uma gestão passiva, pode ter certeza. Entendi. Antes de encerrar, eu queria jogar uma pergunta para vocês. O que você acha que é mais danoso? Tentar fazer stock pick ou market time, na opinião de vocês? Cara, é difícil saber, viu? Eu tô tentando ver a diferença, que para mim é tudo igual, mas tô tentando ver se tem Não. O stock pick eu quero selecionar o ativo. Eu acho que o stock picking pode ser um pouco mais danoso, dependendo do percentual que ele vai ter dentro da carteira. Porque se ele está trabalhando, talvez, digamos, com classes de ativos, com ETFs diversificados e tentando fazer esse time, talvez o efeito não seja tão danoso do que o cara está com poucas posições dentro da carteira. Pelo menos ele está diversificado. Fazer stock pick, o cara pode comprar uma Oi, só. Magazine Luiza, e é Falência. uma merda muito grande, né? Enfim, é o que eu penso mais ou menos agora, assim, né? Digamos, eu acredito que talvez. Porque eu sempre tenho essa visão, né? Quando tu tens poucas empresas dentro da carteira, né? Quando o cara faz stock picking, concentra em poucas empresas, as pessoas elas têm a falsa ideia de que elas estão aumentando a expectativa de retorno, porque eu estou com poucas empresas, estou aumentando o meu potencial de retorno. Exato. Mas na prática elas estão aumentando somente a dispersão dos retornos que ela pode obter. Tanto talvez até mesmo um retorno muito exorbitante, né, de uma mega winner, mas também de um retorno de menos 90%, menos 80%. Tá? A dispersão de retornos fica muito grande. Então, acho que o cara Vou que faz responder acaba sendo mais estatisticamente. arriscado. Estatisticamente, só 3% das ações são responsáveis pela criação de riqueza, conforme Hendrik Bessembinder demonstrou, e dois, os catastrophic decliners, como mostrou a JP Morgan, os que têm uma queda maior do que 70%, eles são muito mais frequentes do que essas 3% aí dessas ações outliers. Então é muito mais fácil você ter um resultado horrível se você pensando em stock picking do que, por exemplo, se você tivesse ETFs e tentasse fazer market timing com ETFs, pensando nessa Entendi. Então, divisão aí. dois metendo pau no stock pick é pior que o market time. E você, Lucas, também concorda?
Cara, eu acho que eu acho o Stock Pick pior, cara. Eu acho sim, acho pior. Porque é o que o João falou, pode ser que o cara tá fazendo um ETF Pick, então, tô trocando emergente por países desenvolvidos. Aí tá melhorzinho, né? Tipo, pior Não, você pegar 3 ações, 5 ações, 10 ações, 20 Escolher ações, sei lá. Oi, Magazine Luiza Não, e é só de tech, só as tech. IRB, IRB. A pessoa, É. IRB. O Oi morreu, né? O Oi morreu esses dias, né? a Oi é, morreu, morreu ontem. Decretaram a verdade. falência. O sogro do meu. A gente sempre tem um, né? O sogro do cunhado da minha cunhada, do marido da minha cunhada, perdeu uma grana com o Oi, cara. Eu trabalhei no Não, meio mas de vai virar, mas vai telecomunicações. virar, mas vai virar. Bom, eu acho que ontem ele descobriu que Eu não vai trabalhei no virar. meio de telecomunicações, cara, na empresa que eu trabalhava antes, a gente prestava serviço aí para todas essas operadoras de telefonia, e na época, ali em 2018, 2019, era comum ali, entre os engenheiros ali que trabalhavam comigo, o cara tinha lá uma fezinha na Oi, porque ia virar, turnaround. Cheguei a ter colegas de trabalho que tinham 30, 40% do patrimônio na Oi, quando ela valia Meu centavos, né? O Deus. cara Nossa sempre na Senhora. esperança daquilo ali realmente multiplicar o Que patrimônio. loucura. E é bom dizer que você é um investidor, então você é sócio da empresa, então você não vai receber, você é o último a receber e É o último a praticamente você não vai receber, receber. exatamente. Então, Caraca. Por isso que fala, né? Ah, vai voltar, vai voltar. Não, pode ser que caia mais. Pode ser que vire zero. Que nem, entendeu? A E galera não. por que vai voltar? Porque você precisa, né? Tipo assim, o Exato, mercado. não, hoje, porque já tava. Ano passado estava esse preço, uma hora volta. Uhum, vai voltar sim. Vai. Tem um pessoal que falou aqui que uma prós importantes do stock picking te aproxima da visão de sócio. Tem React lá, né? Tem React lá. Entendi. A pauta do vídeo não é esse, tá? A gente tá fugindo da pauta do vídeo. Ô, Geraldo, que você pegou o livro aí, que você quer mostrar? Não, é que no fechamento aqui eu Tá no vou fechamento? Então, contar uma historinha eu vou contar uma historinha de 1 minuto aqui. tá bom, podemos ir pro fechamento? Eu tenho uma frase boa, que eu não falei a minha frase do resumo do podcast. Mas eu vou Boa. passar a minha, depois passo pro Lucas, depois Geraldo, depois o Joãozinho fecha com chave de ouro. Isso, beleza, A tranquilo. minha frase é que relógio quebrado acerta também 2 vezes a hora por dia. Né? Então é isso. Esses caras que preveem vão dar um tiro de metralhadora, uma hora ele vai acertar, vai pegar esse vídeo e vai falar assim, ó, como eu sou bonzão. Então é Fica- isso, é tomar cuidado com o market time e eu acho que você tem que priorizar o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso. E no momento que você entende e toma a decisão que você não precisa seguir o mercado, putz, isso é um piano que você tira das costas. E realmente é o grande valor que você vai ter. Beleza? Lucas, qual que é a sua opinião, o seu desfecho aí, o seu encerramento? cara, eu vou encerrar como eu comecei. Tipo, não dá pra gente prever o futuro, isso todo mundo já sabe. E assim, né? Mesmo que você tenha indicadores que te ajudem a tomar algum tipo de decisão, quando chega até você, já passou por muitas pessoas, já estava no preço há muito tempo, você não vai tirar nenhum proveito disso. Então, o melhor que você tem a fazer é fazer uma gestão passiva, uma gestão em que você fique dentro do mercado, fique investido ao longo do tempo. Acho que é mais ou menos isso aí. Boa. Geraldo, conta a sua historinha aí. Vou encerrar hoje de uma forma diferente, não é uma frase, não é uma história, é 1 minuto só. A Tá, frase, tá? Eu tirei do blog do Nick Maggiulli. Quem conhece o Nick Maggiulli? Ele eu fez não esse livro conheço. aqui, ó. Continue a comprar. A tradução ficou horrível. O livro em inglês, se eu não me engano, acho que é Keep Money, acho que é isso. Não lembro da tradução. Tá. Mas o Nick Maggiulli é um cientista de dados especializado em finanças pessoais. Ele tem um blog na internet, quem quiser pesquisar, cara, é muito bom o blog dele, certo? Ele tem várias histórias ali muito bom dessa parte de gestão passiva. E uma vez eu vi uma história no blog dele que ele pegou uma citação de um livro e eu achei que combina muito com o episódio de hoje e eu fiquei com vontade de ler para vocês. Então, boa. Vamos Leia. lá então. Nick Maggiulli, abre aspas. Não, vamos lá. No livro Princípio de Lúcifer, o autor conta a história de 4 tribos que viviam nas montanhas da Índia, antes da chegada dos europeus. Os Badagá, que eram agricultores, os Kota, que eram artesãos, os Toda, que eram pastores, e os Corumbá, que não cultivavam e nem criavam nada. Porém, de todas as tribos, os que tinham o maior poder econômico eram os Corumbá, aqueles que não faziam nada. Eles forneciam proteção contra o desconhecido em troca de bens e serviços. Você quer saber o resultado de um evento futuro? Precisa de ajuda para afastar os maus espíritos? Visite os Corumbá. Os Corumbá eram feiticeiros. As outras tribos queriam dos Corumbá era uma sensação de controle. Eles queriam o arbítrio sobre suas vidas e as vidas de seus amigos e familiares. Porém, não ria da ingenuidade das outras tribos. Você provavelmente já confiou nos serviços dos Corumbá tanto quanto eles. A única diferença é que os Corumbá de hoje têm um nome diferente.
mas eles são exatamente a mesma coisa. Todos eles são apenas profetas para um tempo diferente. Sim, hoje os Corumbá podem ser chamados de analistas do mercado financeiro. Eles vendem previsões, se dizem capazes de escolher as melhores ações da bolsa e tentam o tempo inteiro iludir com essas promessas. Os humanos têm sido assim. Temos um profundo desejo de conhecer o futuro. Os sacerdotes da Mesopotâmia, por exemplo, estudavam o fígado ou o pulmão de uma ovelha para prever o que estava por vir. E era um trabalho extremamente complexo. Infelizmente, sempre haverá demanda para quem consegue prever o futuro, ou pelo menos para quem diz tentar conseguir prever, independentemente de sua competência em fazê-lo. Antes era com fígado de ovelha, hoje é com as ondas de Elliott. A complexidade é o que vende o produto. Quando as coisas são muito simples, as pessoas não valorizam. Isso explica por que dizer não sei é uma resposta tão insatisfatória para quem quer saber o futuro. Embora eu não sei seja geralmente a resposta intelectualmente mais honesta que você pode fornecer. Isso aí não vai te dar muitos seguidores. Finalizando, são nesses momentos como agora, mercados em baixa, bancos quebrando, que os feiticeiros, os profetas dos tempos atuais saem de suas tocas. É momentos em que eles fazem suas previsões gloriosas sobre o que vem a seguir e o que você deve fazer a respeito. Caraca. Ó, Excelente. não, resumiu. Legal, Exatamente. né? Eu achei bem legal essa história. E Os você caras Muito mais bom. ricos Muito bom eram os que mesmo. não faziam nada e só estavam vendendo previsões ali. E os caras ficavam Caraca. dando dinheiro para eles para tentar acertar o futuro. Ah, e sabe o que eu gostei, cara? É que fígado de ovelha, ondas de Elliott e ombro e martelo é mais ou menos a mesma coisa mesmo. E borra de café, né, também. Tudo igual. Caraca, muito bom, muito bom. Eu não conheci esse livro. Só por esse trecho eu vou ler, então. Como chama mesmo? O livro é Continue a Comprar. Mas assim, o livro Vai dele comprar. digamos assim, é bem simplão, assim, digamos, pelo que a gente já discute aqui, né? Mas é legal, sempre, o cara sempre tem uns insights Aham. bons. Mas o blog dele é muito bom, cara. Depois tu pesquisa aí Ó, na internet, Nick Maggiulli. excelente. Boa indicação. Eu tenho que passar mais indicações aqui pra turma, hein? O de hoje foi esse livro aí, É um bacana. clube do livro, né, talvez. Uma vez. Opa! Exato. Joãozinho, finalize com chave de ouro aí o resumo aí, a pauta que market timing não funciona. Vamos lá. Excelente. Primeiro, só para falar aqui, para não deixar ponta solta, o nome do artigo de 1975 do William Sharpe se chama Likely Gains from Market Timing, que Boa. são muito improváveis, né, no caso. A gente vai deixar no link na descrição aqui. Link na descrição. Exato. E aí eu quero ir um pouco para a minha frase final. Vamos voltar um pouco mais no tempo, um pouco mais. Não só em 1966 com Eugene Fama, 65 com Paul Samuelson, vamos para 1900 com Louis Bachelier. No seu A Teoria da Especulação, ele falou: o jogo da bolsa é um jogo justo. O futuro é independente do passado. Então, no final das contas, como ele escreveu lá em 1900, o futuro é independente do passado. Se o mercado já carrega toda a informação no preço, o jogo não é prever, é permanecer. Nossa, gostei. Que é Boa. exatamente o timing the market, né, João? Assim, e desencana o market timing.